Boa noite. Vamos aguardar aqui o Marcelo, que hoje vai participar da live. Será uma live muito especial, muito bacana, porque aqui eu vou receber uma pessoa que fez parte da minha formação acadêmica em turismo. Foi o Marcelo Paiva. Ele estudou comigo e a gente dividiu muitas coisas juntas, bacanas, informações. Então aqui parece que eu vou sentar novamente naquele banco de sala de aula, novamente, né? E é uma alegria muito grande receber ele aqui. Então, só mais um pouquinho, que já já ele já tá chegando aqui pra gente ter essa noite aqui super bacana com informações valiosas sobre o turismo. Boa noite, Liana, Josi, Franciele, Milena. Muito bom ter vocês aqui. O Marcelo chegou aqui, chama ele. Pronto. Meu lado direito, que também hoje fez uma live maravilhosa. Ah! Marcelo, Ah! boa Ah! noite. Que Pequena, alegria. saudades de você. Como é que você tá? Estou bem, e você? Saudades mesmo. Meu, melhor agora, cara. Que lindo o seu canal. Parabéns, viu? Obrigada. Primeiro eu quero te agradecer muito a sua presença aqui com a gente. Dizer Hum, que eu estou muito feliz. Até comecei dizendo aqui que, na verdade, parece que eu vou voltar aos tempos de Casper Libero, né? Aos nossa, que tempos que a gente delícia, né? que era muito bom. Olha, hoje temos aqui um Hello for Friends. Que legal, o pessoal da França aqui com a gente. Jaqueline A também, a Jaque. Jack. É, muito bom, muito bom. Então, Marcelo, por favor, se apresente aqui para quem ainda não te conhece. Tem um pessoal aqui que não conhece você. Claro, então, olha, gente, eu sou Marcelo Paiva. Então, falar um pouquinho da minha trajetória dentro da área de turismo e também do mercado, para conseguir situar. Então, em 2003, eu comecei a faculdade de turismo na Casper Libero, junto com a Aline. E naquela época eu trabalhava num jornal que nem existe mais, chama Gazeta Mercantil. Então, de 2003 a 2006, que foi o período que a gente se formou, eu fiz a faculdade. Em 2003, eu me lembro muito bem que foi o primeiro ano do programa de rádio que eu participava com a Aline, que era o Passageiro, que a gente fazia todas as Sim. manhãs. E tinha, acho que, dois ouvintes, né? Acho que era a Aline que participava e eu que fazia, porque a minha mãe não ouvia o programa. Então, Minha mãe ouvia, viu, a Marcelo? sua, então a gente tinha A minha mãe três ouvia, ouvintes. firme e forte. Que Tínhamos bom! três. Olha, a gente tinha as três pessoas, que todo mundo falava, eu ouvia, era muito legal, mas só que na verdade vai descobrir que ninguém estava muito ligando. Aí depois disso, durante a faculdade, eu fui trabalhar um pouco com trade marketing, né? Aí eu trabalhei numa empresa que ela vendia lentes oftálmicas. Acho que foi o único momento que eu saí assim um pouco da área de comunicação e turismo. Mas aí já em 2012 eu entrei na ECA e aí fiz minha especialização em comunicações organizacionais, em comunicação organizacional e relações públicas, e já comecei em 2009 lecionando. Então eu participei de um programa que tinha na Casper Liber, que era para egressos da faculdade. Então esse programa era muito bacana, chamava Professor do Futuro. E eu ficava ao lado de um professor, acompanhando esse professor. Então eu acompanhei a professora Etel, que foi a nossa professora, minha Sim. querida, minha musa, foi ela que me colocou nesse mundo de ser professor. E aí fiquei 2 anos acompanhando a Etel, e aí assim que terminei de acompanhar a Etel, né, era professor do futuro, fui convidado para acompanhar um outro professor que era da Castro, mas que também lecionava lá na ECA. Então fiquei mais um ano no curso de turismo na ECA também, sendo professor assistente. E aí, a partir daí, em 2012, eu comecei de fato a ser professor de verdade. Aí dei aula na Embi Morumbi, numa faculdade chamada Fundetec, que não tem mais. Fiquei 7 anos no Senac e atualmente hoje eu estou na FATEC, dando aula na FATEC no curso de turismo. Aí, paralelo a isso, eu sempre também ia trabalhando no mercado. Então, nesse período, eu trabalhei no terceiro setor como gerente de relacionamento corporativo. Então, meu papel era conseguir recursos, né, de captação de recursos.
E aí depois eu trabalhei no Instituto Patrícia Medrado por pouco tempo também, como head de comunicação e marketing. Mas uma coisa muito legal é que eu gosto de falar da minha carreira e do turismo, é que quando a gente fala, parece que a gente fez turismo e não tem nada a ver, porque a gente trabalhou com várias coisas de comunicação, de Sim. marketing, e ninguém entende. Mas só que nós que somos turismólogos, eu acho que você vai entender. Tudo que a gente faz, a gente tem um olhar social. A gente tem um olhar assim para a sustentabilidade. Eu acho que isso foi tão colocado na nossa cabeça que a gente sempre fica pensando, mas isso aqui vai ajudar essa comunidade? Mas isso que eu estou fazendo vai impactar aqui? Qual que é o impacto que eu estou causando? E a gente tem essa questão da cultura muito forte. A gente valoriza muito essa questão, né? A questão cultural, a questão dos O todo, né? costumes, o todo. E eu acho que isso a gente aprendeu na faculdade. Isso eu queria agradecer. Então, acho que esse sou eu. Hoje eu sou professor da FATEC e um grande maker. Quero transformar. A gente tem que mudar isso. Do jeito que está, Sim. não dá para ficar. Não. Não, não dá, até porque o turismo, ele fomenta as atividades, né? Que às vezes você acha que a atividade não está diretamente ligada ao turismo, mas assim, Exato. até mesmo o ambulante que está na praia andando, se não tiver a pessoa na praia, ele não vai vender, ou seja, a economia se move com o turismo, né? Exatamente. E aí, hoje, olha só, eu demorei, você lembra, quando eu estava na faculdade, eu parecia que estava fazendo turismo, mas eu estava fazendo todos os cursos, inclusive turismo. De vez em quando eu passava na sala lá, fazia o curso de turismo e assistia a aula de tudo que era lugar e sempre ficava reclamando. Não, quando eu terminar isso aqui, vou fazer comunicação mais a fundo. Aí fui para a ECA, fiz. E não adianta, o bichinho do turismo me picou. E não adianta, eu sou um turismólogo. E eu consigo perceber isso, porque hoje em dia a gente fala muito de economia criativa, né? Então, eu vejo várias iniciativas aqui em São Paulo falando de economia criativa. E aí, a economia criativa é aquela economia que está baseada na criatividade. Então, a gente tem a gastronomia, a gente tem o artesanato, a gente tem a música, a gente tem o teatro, a gente tem as manifestações culturais. E tudo isso é turismo, gente. Quando eu olho, quando você pensa numa cidade, você pensa em ressignificar. Então, assim, eu lembro que teve um dia que a Aline era muito legal. Ela entrava no programa sempre para falar um tema polêmico. E aí eu Pneu lembro que furado. pneu Pneu furado, isso. furado. Esse era o meu quadro. E você entrava nervosa, né? Eu lembro que você entrava sempre com um tom mais assim. E a gente falou de algum local do Nordeste, não sei se era Jericoacoara, ou se a gente Foi estava. Fortaleza. Acho que foi quem estava criticando que ia ter os hotéis e não ia olhar para as pessoas locais e não ia olhar para a comunidade. E é muito isso. A gente falava disso, Aline, em 2004, tipo, 2003, olha, há quase, deixa eu ver, 15, 16, 17 anos atrás, e não mudou. Não E mudou. não mudou. Então hoje eu vejo, eu falo, gente, mas isso a gente já falava. E aí eu vejo hoje algumas iniciativas, e quando a gente fala de turismo, que a gente vai conversar aqui, né? A gente está vivendo um momento de pandemia, não tem nada para comemorar, é horrível, né? Então, até para evitar, tem uma coisa que eu sempre falo: não existe lado bom na pandemia, é pandemia. Então, assim, já morreu mais de 100 mil pessoas, então a gente vai ter que se adaptar. E quando eu olho para o turismo, eu vejo muito a salvação para a gente se reerguer, porque pela primeira vez pode ser que a gente vai olhar para o nosso turismo interno, para dentro do Brasil e falar, meu, eu não posso viajar. Você não pode viajar porque a gente não tem autorização para entrar naquele país. O que você vai fazer? Vou ficar aqui. E aí, ficando aqui, o que a gente pode fomentar, né? Eu vejo muitas vezes as pessoas falando do índice de desemprego, e eu vejo várias medidas econômicas, e isso aí em todos os governos. E é uma coisa que acontece desde lá de 2003, quando a gente entrou na faculdade. Ninguém considera o turismo uma solução econômica. Não. Chega a ser impressionante. Você fala, velho, olha para o turismo. Se a gente conseguir aqui implementar uma atividade turística sustentável nessa região, a gente pode fomentar emprego. Então, por exemplo, eu fui num quilombo, assim, maravilhoso, chama Quilombo do Campinho, fica em Paraty. Então você imagina um quilombo, você fala, poxa, mas do que vai viver um quilombo? E o quilombo E Marcelo travou.
Travou aqui, vamos aguardar ele retornar. Quilombo. Isso. Agora sim, pode voltar. E ela... Voltei. As pessoas visitam um quilombo, né? E nesse quilombo tem um restaurante, e aí você vai no quilombo, come a comida lá, aí você faz um tour, você conhece a história, então você vê. Ele é totalmente autossustentável só por meio do turismo. Então, isso é muito importante e acaba resgatando a história, a cultura daquelas pessoas que ali viveram. Então, eu acho que é um momento assim, importantíssimo, Aline, para a gente refletir muito sobre essa riqueza que a gente tem aqui no Brasil. Essa riqueza que a gente tem no Brasil. E assim, a gente tem um paralelo muito interessante, porque se você for ver bem, assim que iniciou a questão da pandemia, né, o que está ocorrendo hoje, a gente viu que o primeiro impacto foi no turismo, né? Porque as empresas aéreas, uma série de coisas que aconteceu foi justamente no turismo. Ou seja, o turismo foi o primeiro a sentir o impacto e pelo pouco que eu venho estudando, olhando, lendo os jornais, até mesmo que o Ministério do Turismo vem fazendo, protocolos para as cidades, acredito ainda que vai ser um dos últimos a se reerguer, né? Porque muitas vezes agências de turismo, que nem um quilombo, eles não têm aquela questão, eles não conseguem os créditos para poder, nesse momento, se manter, porque geralmente são coisas familiares, né? Empresas bem familiares, e isso fica muito difícil. Então, a gente vai viver mesmo um paradoxo. Ele é uma atividade que ele, se impulsionar, vai ajudar uma série de desenvolvimento econômico, mas também a gente tem a questão de ser os últimos a ter o socorro, né? Nossa, isso é muito triste. Isso é muito triste, sabe? Quando a gente era estudante de turismo, eu lembro que a gente sofreu um preconceito enorme pelo fato de estudar turismo, né? Então, as pessoas a gente não era muito simpático dentro da faculdade, porque o nosso curso, acho que na época tirava o título de Faculdade de Comunicação Social com a entrada do turismo. E eu vejo isso na FATEC também, né? E é muito engraçado, né? Até para quem estuda, assim, não sei, a palavra não é só a discriminação, mas eu acho que é a ignorância da falta de conhecimento da importância dessa atividade econômica. Então, assim, todas as pessoas olham para as pessoas que fazem turismo e falam: nossa, mas você vai ter aula de lazer, nossa, você vai fazer uma faculdade para viajar. E aí, quando você fala que é turismólogo, é que todo mundo fala: ele não fez nada, ele não deve ter feito faculdade, ele deve ter ficado viajando e tirando foto, no máximo vai ser guia de turismo. E isso é uma coisa que acaba prejudicando a imagem do turismo, né? Desmotiva muito, e por outro lado também não incentiva e nem fomenta ter um olhar diferente para falar assim: gente, é verdade, né? O importante para o Brasil é a economia, então a gente precisa gerar emprego. Sabia que turismo gera muito emprego? Então sabia que porque olha só, né? A gente consegue perceber como o turismo gera emprego, igual você falou na pandemia. Começou a pandemia, as fronteiras dos países fecharam. Com as fronteiras fechando, os voos não puderam sair. Com os voos não podendo sair, o aeroporto fechou. O aeroporto fechou, os hotéis que estavam do lado e todo mundo que viajava já começou a fechar. Aí os jogos, os eventos esportivos também pararam. Então, você começa a perceber e fala: gente, olha um monte de empresa que fecha. E isso é turismo. A partir do momento que você se desloca do ambiente onde você vive, sem propósito de trabalho, você já é um turista. Aí a gente vai ter as classificações, se você é visitante, se você é turista, whatever. Mas isso já é uma geração, e hoje a gente consegue perceber, quando a gente fala: poxa, mas precisa de apoio para a empresa aérea, precisa de apoio para o hotel, precisa, para os restaurantes. Então, assim, os restaurantes não vivem, por exemplo, a Vila Madalena, depois da Copa do Mundo, ela não vive só do paulistano. Então virou um ponto turístico. E o que tem de estrangeiro na Vila Madalena é incrível. Você vai lá, toda hora tem. Se você tem a população aqui de São Paulo que está com medo de sair, e está certo, ao meu ver, porque a gente ainda não tem uma vacina, então não é seguro. Tem uma série de protocolos, mas aí cada um segue o seu caminho. Mas eu morro de medo, prefiro pedir a comida em casa, que até é uma coisa que eu vou falar na questão do que eu vejo para o turismo daqui para frente. Né? E você não tem os turistas que vêm para São Paulo, você acaba ficando um pouco defasado. Então, assim,
A atividade turística ela está sendo muito impactada. A retomada dela vai ser uma coisa um pouco complexa, porque o Brasil é um país de dimensões continentais, e aí a gente sabe que cada estado e cada município tem a sua regulamentação. Até todo mundo ter vacina, até todos estarem no mesmo nível, Aline, eu acho que Vai isso demorar. aí é depois de julho do ano que vem, meu. Por Também acho. enquanto. Porque assim, eu esse ano estava louco para ir para Belém, mas eu não, eu tenho medo de entrar no avião. Como é que eu faço, né? Então, assim, morro de medo. Então, é isso. Diga, tô vendo que a sua cara está tensa. Não, uma coisa que eu quero dizer é que até mesmo quem está viajando hoje, tem uma amiga É. que ela teve que ir para o Tocantins a trabalho, né? Hum. E ela falou assim que chegou dentro do avião, as pessoas estavam muito próximas, fazendo aquilo que a gente já sabe, que é assim, o avião parou, galera toda levanta, Nossa, isso me é dá aquela tensão. loucura, né? Não, isso já dá a gente já fica tenso em momentos que não toquei, né? Estamos vivendo uma normalidade. Aí você vê o pessoal fazendo isso em pleno momento que você tem que dar o espaço um para o outro, né? E parece que isso não vem ocorrendo. O avião no banheiro ele não tem sabonete, enfim, o caos, né? Nossa Senhora. E isso ela foi viajar no começo desse mês, no final do mês passado, comecinho desse. Sério? Nossa. Sério. Não lembro qual foi a companhia, mas assim, independente a gente sabe que isso está acontecendo, né? Claro, Porque claro. é uma situação muito nova, né? A gente não tá, a gente já a higiene já é uma coisa complicada em momentos que não não requer tanto Exatamente. problemas, né? E aí Exatamente. uma das coisas que o que você vê hoje como uma nova realidade para o segmento turístico, do ponto de vista desde da empresa aérea, o hotel, como que vai ser essa transformação? E um outro ponto que isso eu fiquei pensando, eu acredito até que pode encarecer o turismo, né? Então, eu vejo assim, são duas perguntas. É, sim, eu acho que pode encarecer o turismo. Mas sabe uma coisa, né? Eu sinto que a gente está passando por um momento de hipertransformação. A gente estava vendendo a ideia do coletivo, né? A gente estava vendendo a ideia de que era bem melhor você usufruir do que você adquirir bens. Aí vem uma pandemia como essa e ela impacta em uma série de coisas. E a coisa que eu acho que ela vai impactar mais forte, que é para resolver, é a locomoção de pessoas. As pessoas vão privilegiar, eu acredito que elas vão dar preferência a transportes individuais do que a transporte coletivo. Então, acho que de cara isso, assim, se eu tiver que fazer uma viagem e eu puder fazer ela de moto ou de carro, eu prefiro muito mais do que fazer de avião ou de ônibus. E eu acredito que eu não estou sozinho nessa. E aí as pessoas, pelo fato de ter que se locomover de ônibus e de carro ou de moto, transporte individual, de bicicleta que seja, essas pessoas também, hoje em dia, não fazem mais questão, pelo menos enquanto não tiver uma vacina, eu acredito. As pessoas não fazem questão de ficarem muvucadas em locais muito fechados. Mesmo com máscara, né? Você não vai num Rock in Rio da vida, você não vai numa mega festa de Réveillon. Eu sei que não vai ter, mas imagine que tivesse a festa de Réveillon na areia de Copacabana. Eu não iria esse ano, sabe? Ah, você quer ficar aqui? Eu não, vou ficar aqui no meio dessa galera. Então eu acho que as pessoas vão procurar turismo rural, vão realizar turismo de forma individual ou em grupos pequenos, não um turismo mais familiar. Existe uma pesquisa da Panrotas e do Ministério do Turismo que diz que vai ter um crescimento representativo no turismo interno. Então as pessoas vão começar. Então, nós estamos aqui na São Paulo, capital. Eu dou aula em São Roque, né, que é uma instância turística. Então as pessoas vão começar a visitar as cidades do entorno, Itu, Sorocaba, São Roque, Santos, o litoral norte, e vão começar a conhecer melhor esses locais. É uma forma de você viajar seguro. Então, turismo rural, contato com a natureza, poucas pessoas e locomoção individual. Eu acho que essa é a tendência. Né? Mesmo que você fale assim, mas um voo daqui para Buenos Aires é 1h30. Tá, mas e aí? Eu tenho que entrar no aeroporto, tenho que ficar com a máscara, não posso encostar em lugar nenhum. Puxa, grila, né? Eu vou ficar no avião.
não posso tirar, quero ir no banheiro, no banheiro não tem. Então, eu acho que é mais seguro nesse momento, sabendo que as vacinas estão todas aí, tudo quase que na terceira fase, é melhor você dar uma, segurar a sua onda e passar um Réveillon numa praia. Você pode ir para Ubatuba, pode ir para Prumirim, que não tem quase ninguém lá. Você pode ir para um monte de locais que são aqui próximos e que é contato com a natureza. Então eu vejo isso. Mas eu também acho que tem uma coisa. Eu li, até pedi para meus alunos fazer um trabalho sobre isso. As empresas aéreas estão passando por um momento de muita dificuldade. A volta das empresas aéreas, todas elas estão pedindo, a grande maioria, no mundo inteiro, não é no Brasil, estão pedindo apoio do governo, né? Para que a volta vai ser muito pesada. Então existe uma tendência muito grande que na volta os preços das passagens aéreas estejam lá embaixo para incentivar com que as pessoas viajem. Mas só que aí para as pessoas viajarem, você tem que resgatar confiança. Porque assim, eu não quero ir para Nova York hoje, no final do ano, esse ano. Eu não quero, eu tenho medo. Mas entrar no avião, ficar 11 horas no avião, depois ficar lá junto com todo mundo. Então, assim, eu acho que tem essa questão da confiança. Eu acho que é um novo mundo, sabia? Você tem o destino, você tem a estrutura, mas as pessoas não confiam. Falam, eu vou lá para Nova York, vou morrer. Eu vou ficar na fila da Torre Eiffel lá, subir lá, passar frio lá de cima e ainda voltar aí com Covid. Ninguém quer dar fim de fazer isso. Então, assim, eu acho que tem isso, tem essa questão da confiança. Então, eu acho que isso vai incentivar o turismo interno. A confiança, inclusive, eu acho que nem precisa ir para Nova York ou Paris. Eu vejo por mim em São Paulo, né? Porque falam, não é mais laranja, é amarelo. Aí eu fico pensando, mas será que é hora de ir para academia, minha Nossa Senhora? Porque tá laranja, as crianças não estão indo para a escola. Eu realmente estou muito confusa com a informação, porque eu não consigo ter confiança. Porque você vê um jornal e fala, não, ok. Aí o outro fala, ok, mais ou menos, né? Exatamente. Confia na ciência. O cientista fala, fica em casa. Então, eu mesma, aqui em São Paulo, inclusive, assim, eu falo, podia, para ir no mercado, já é todo um processo tenso, né? Então, não precisa ir longe, viu, Marcelo? Então, é o que eu penso, porque assim, eu para gravar essa live contigo, eu tava vendo os meus tripés, não tava muito bom para segurar. Falei, como eu moro aqui perto da Paulista, eu falei, vou lá na loja e vou comprar o tripé. Mas eu falei, meu Deus, como é que eu faço para ir lá? Aí fui, máscara, que eu não saio de casa por nada, mas precisava comprar esse negócio. Fui, só sai para ir no supermercado. Aí você chega, a hora que você olha assim, você fala, meu Deus, tem um monte de gente lá. Meu Deus, como é que eu faço para chegar até lá? Parece um videogame, assim, um jogo, você fica pensando, aqui não tem gente, vou correr para lá. Agora, como é que eu vou viajar num lugar desse? Imagina, você tem que fazer, deixa eu revistar, deixa eu abrir sua mala. Ou você está chegando do exterior, aí aquela fila. Polícia Federal, quero abrir a sua mala. Mas agora, com todo mundo aqui, você acaba ficando meio tenso. Então, eu acho que é complicado. Tem uma pergunta aqui, que a Mayra pergunta se a gente acha que o pós-pandemia irá fazer com que o Brasil seja uma rota mais procurada internacionalmente. Você vê que a gente vai virar um destino bastante procurado? Não, eu sinceramente não vejo. Eu vejo que a gente vai virar um destino mais... Eu acho que essa pandemia é uma excelente oportunidade para a gente virar um destino mais procurado pelos brasileiros. Porque aí os brasileiros que estão acostumados a viajar para o exterior vão ter uma grande oportunidade de conhecer o Brasil, né? E aí a gente pode fomentar o turismo interno. Mas pela imagem que o Brasil está passando no exterior em relação à pandemia, eu acho que as pessoas não vão querer vir para o Brasil. Mas essa é a minha opinião, né? Como o Brasil é Brasil, Estados Unidos, Rússia, são os 3 países que têm o maior índice de contato, eu acho muito difícil, né? Não só o Brasil, esses 3. Os Estados Unidos, que é o grande receptor, também eu acho muito difícil, né? As pessoas quererem todas irem para os Estados Unidos sabendo que ainda não tem o controle. Então, eu acho que não. E tem a questão também que às vezes você pode ir para um outro país, né? Dependendo de qual... E você vai ter que ficar os 14 dias em quarentena, né? Então, a pessoa tem 30 dias para viajar e desses 30 dias ela tem que ficar confinada para... 14. Então, assim,
Eu não vejo que realmente ir para um outro país hoje seja um bom negócio do ponto de vista da facilidade mesmo, né? Porque quando a Ah, gente quer também acho. viajar, tem toda aquela ansiedade. Imagina só ir para Disney hoje e tirar foto com o Mickey de máscara. Aliás, você nem pode mais tirar foto com o Mickey, né? O Mickey fica Então, longe, você fica aqui. você tentando enquadrar o Mickey aqui, ó. Aí quando É, você está tentando enquadrar, é aquele momento que começa o desfile. Aí passa todos aqueles carros atrás de e você. de máscara. Exatamente. Não dá, eu acho que não compete. Eu não vejo que o Brasil vai ser um destino muito procurado internacionalmente, até porque a gente é um dos países que tem o maior número de pessoas infectadas, a gente cresce. A gente ainda não tem uma política unificada, clara, sobre como é que a gente vai fazer o controle dessa pandemia ou não. Então, não sei. Quando sair a vacina, também tem uma outra questão, né? Que eu não sei. A gente precisa vacinar aqui 210 milhões de pessoas. Quanto tempo vai levar para fazer 210 milhões de vacina? Como vai transferir essas 210 milhões? Como vai invasar? Onde é que vai arrumar agulha? Onde é que vai arrumar seringa? Então, assim, não é, mesmo se acha a vacina, não é do dia para a noite. Então, eu não vejo o Brasil assim. Mas durante esse período, é uma excelente oportunidade para a gente fomentar o turismo interno, porque nos Estados Unidos, o americano, primeiro ele conhece os Estados Unidos, depois ele vai saindo. Então, acho que a gente poderia também aproveitar isso. É que a gente também foi muito influenciado por diversos meios de comunicação. Quando a gente ganha dinheiro, a primeira coisa que a gente quer fazer, ó, Camila. é ficar mula. Inclusive eu, lógico, né? Você vê filme, você tá ali vendo filme, você fala, meu, eu quero ir lá, quero ver como é que é isso aí, entendeu? Nem que você faça, meu, Europa, 10 dias, 15 países, sabe? Passa de manhã num país, à noite no outro, só para você dizer que foi. Você quer ir. O brasileiro tem disso. Então a gente, às vezes, conhece mais países. Se você olhar, muitas pessoas que têm oportunidade de viajar, eu sou um desses que trabalhei com isso, eu conheço mais países do que estados. Eu já fui para mais países para fora do Brasil do que estados dentro do Brasil. Tipo, a região norte eu nunca fui. Nunca pisei no norte. Sabe? Então, Belém, Manaus, nem sei o que é, meu. Nem sei. Na região nordeste só fui para Bahia e para Rio Grande do Norte. Então você vai vendo que você fala, meu, centro-oeste também nunca fui. Então a gente não conhece o nosso Brasil. Então acho que é uma excelente oportunidade da gente poder viajar. Pergunte aí, linda. Vamos lá. E mais uma pergunta é sobre a questão do nosso tema, né? A criatividade hoje no turismo. Como é que, por exemplo, eu vi que teve muita gente que está usando a questão do tour virtual, né? Então, usando a transformação digital para esse momento. Eu queria que você desse algum spoiler do que você já viu, do que se pode fazer hoje com a criatividade nesse momento, né? Do Olha, eu vi uma futuro. coisa. Eu acho que tem uma coisa que o futuro já é agora, eu acho. Que o futuro já está acontecendo. Então, uma série de podcasts que eu ouvi, textos que eu li, artigos, né? As empresas e as pessoas, que como a gente já está nessa de enclausurado desde março, né? Também em agosto, e, assim, muita coisa evoluiu. Inclusive a gente, no começo da pandemia, você ficava, não sei, pelo menos eu, ficava acompanhando quem morreu, quem não morreu, via jornal, via não sei o que. Agora eu já nem vejo mais nada, senão eu vou ficar louco. Então eu vou atrás das minhas coisas. E eu percebi uma coisa, as empresas evoluíram, muitas empresas estão dizendo que elas evoluíram aí de 5 a 10 anos nesses 3 meses na questão tecnológica. Porque o material já estava ali, a coisa já estava pronta. Só precisava de um incentivo para o pessoal começar a consumir. Então, na área de eventos e na área de gastronomia já está acontecendo. Então, hoje em dia, você pode comprar um ingresso de teatro, que é o que eu acho que vai acontecer, que é o turismo híbrido, né? Que é muito mais simples do que a gente pode imaginar. Então, tem um espetáculo fantástico na Broadway. Um espetáculo muito... Quase que eu caí aqui, a cadeira aqui, ela... Opa! Um espetáculo muito, muito bom. E ele custa $500. Você não pode pagar $500. Mas aí, a Broadway faz o seguinte, ela fala, eu vendo para você por $50, você vai ter o acesso e vai assistir ao vivo, como se estivesse aqui.
e você passa a ter acesso ao espetáculo. Então isso já acontece aqui no Brasil, chama Teatro Já, é muito legal. Você paga R$ 10 e aí você entra, na hora do espetáculo você entra e vê o espetáculo. Na área de gastronomia, uma coisa muito importante que eu acho que dá segurança, e aí vem dentro daquilo que a gente estava falando. Então, assim, eu sou apaixonado por comida. Eu tenho uma ligação muito forte com comida. Acho muito influenciado pela minha mãe, inclusive, que cozinha muito bem, por sinal. E também acabei dando aula no curso de gastronomia, na disciplina de empreendedorismo no Senac. Então, a gastronomia ela sempre está na minha vida. E hoje eu tenho medo, eu tenho receio de ir num bom restaurante, porque você vai ficar lá, fechado. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão vendendo prato para você finalizar em casa. Então, eu acho que isso é uma tendência. Então, você pega, por exemplo, a Casa do Porco. Ele vende para você as coisas quase semi-prontas. Você só precisa finalizar. E aí, na hora de você finalizar, o que ele pode fazer? E que muitos chefes estão fazendo? Ele vende um número de pratos. Então o cara fala, eu tenho 100 pratos aqui. Aí comprou 100 pratos. Aí as 100 pessoas ganham acesso e recebem um link para entrar no Zoom. Entram essas pessoas no Zoom com o chefe vai lá à cozinha da sua cozinha, as pessoas cozinham na casa delas, e aí elas postam as fotos no Instagram e todo mundo acompanha como é que foi finalizar aquele prato e comer aquele prato. Então o Rueda está fazendo isso, e tem vários outros chefes que estão fazendo isso, vendendo para você finalizar. Né? A questão do turismo 4.0, que muito se fala, de você fazer um passeio virtual, esse eu ainda não vejo. Esse eu ainda não vejo assim, tão legal, você quer ir para Nova York? Vem cá, senta aqui, põe esse óculos e você está andando na Quinta Avenida. Eu não vejo ainda, Aline. Mas eu vejo essas iniciativas, né? Como a gente sabe que o turismo ele tem várias áreas, eu vejo em gastronomia, sim. Eu vejo isso na parte cultural, sim. Eu vejo isso na parte de artesanato, que você pode fazer a coisa chegar até você e você terminar. Então eu acho que a gente vai viver um momento muito híbrido das coisas, sabe? E isso vai ser bom, porque às vezes você pode ir até Nova York, só que você não tem dinheiro para... Ou você pode até... Vamos tirar Nova York, vai. Vamos de Buenos Aires. Você pode ir para Buenos Aires e você pode, ao invés de ir lá caçar o tango, ficar lá achando tango, você pode comprar uma módica quantia e você acessar o tango e olhar e falar, nossa, que legal, que bacana, né? Se você estiver em Buenos Aires, dentro de uma casa com poucas pessoas, a carne pode chegar para você além e falar, ó, tal horas o chefe vai entrar lá e você faz churrasco aí. Aí você faz churrasco. Uma coisa que eu achei muito legal, e isso eu fiz até mesmo antes de ter ido para Paris, é o tour virtual nos museus. Então, nossa, isso é verdade. por exemplo, você vai para o Louvre. O Louvre é enorme, você não consegue fazer toda a visitação que você quer, assim, por conta de tempo, né? Que a gente vai viajar toque de caixa. Então, se você consegue entrar no museu e consegue percorrer, saber mais ou menos o que você quer ver e entender a história antes, enriquece muito a viagem, né? Porque nossa, você já enriquece chega... muito. o seu olhar já vai estar aguçado, ele já vai estar ativado com aquilo que você quer ver, né? Então você não precisa ficar tão perdido no local, né? Então, por exemplo, Versalhes, eu já fui para lá assim, sabendo de tanta coisa, que quando eu olhava, meu coração já disparava. Eu falava, isso aqui eu já vi, que coisa maravilhosa. Então muda muito a perspectiva, né? Eu Do acho seu olhar. que eu acho que hoje a gente vai ter essa questão do híbrido e as pessoas foram forçadas a usar as ferramentas digitais, forçadas. Então é exatamente isso que você está falando. Se eu for para Cuba, se eu for para Havana, né, que eu morro de vontade, né, de ir, assim, hoje vai ser muito legal, porque eu acredito que muita gente já produziu muitos conteúdos e podem ter conteúdos patrocinados pelo próprio Estado mesmo, pela Secretaria de Turismo. Ó. Isso aqui é a história desse personagem aqui. Nasceu nessa casa, fez isso nessa rua, estudou aqui. Ele te mostra. Então, quando você chega lá, eu acho que é o que você falou. Você já chega com um olhar mais aguçado, você já chega sabendo. Você já pode ter o QR Code na porta das casas, você já vai lá com o seu telefone, já baixa aquela informação. E ali você vai consumindo a informação e, com certeza, se você fizer isso, aí a gente entra na questão da criatividade. Você fazendo isso, a hora que você fizer isso, você não vai querer comer no restaurante do chefe X.
Você vai querer comer, aí vamos voltar lá na época da Casper, quando a gente fez o trabalho da favela. Aí você vai querer comer na comida da pessoa da comunidade, que é Sim. sobre isso que a gente está falando. A gente fazer o turismo ele chegar a todos, não só para quem tem os recursos financeiros e fechar a pessoa dentro de um hotel. Porque tem uma coisa que eu não entendia, mas a vida e as viagens, e talvez você venha concordar comigo. Quando a gente viaja muito para o exterior e começa a viajar muito, fica muito em hotel, a comida é igual. Suco de laranja, o ovinho mexido, o bacon, a Nutelinha no cantinho. Você acorda, o café da manhã, ele é muito igual. Ele é muito Padrão. igual no mundo inteiro, ele é padrão. Quando você vai para o Nordeste, porque no Norte eu não fui, mas o Nordeste brasileiro já dá uma mudadinha naquele padrão. Tem um cara lá fazendo umas tapioca, tem uns negócios certos. Fala, mas o que é isso aqui? Isso aqui eu nunca vi. Então eu acredito, a gente que mora em São Paulo, que é uma megalópole, então é uma das maiores capitais, né, da América Latina, acho que só é menor que o México, né, que é a cidade do México. Então, o que eu acredito, a gente aqui é muito global, então a gente faz uma coisa que é muito global. As pessoas que vêm para o Brasil, elas querem conhecer o Brasil. Ela não quer comer ovos mexidos com bacon e Nutella e suco de laranja. Então, a gente deveria aproveitar essa oportunidade para a gente enriquecer o que a gente tem de mais rico, que é a diversidade da nossa comida. Né? E é uma pergunta que eu faço para os meus alunos. Imagina que você foi estudar no exterior e você fez amigos lá. E você recebeu 3 amigos, né, que vão ficar na sua casa durante uma semana. Um americano, um italiano e um português. E você mora em São Paulo. Onde é que você vai levar eles para comer durante uma semana? Aí a primeira resposta, eu vou levar ele para comer feijoada. Falou, tá, beleza. E depois da feijoada? Aí todo mundo começa a entrar em pânico, porque descobre que todas as comidas que comem ou é de origem italiana, ou americana, ou portuguesa. Assim. Aí eu falo, eu quero uma coisa nossa, vamos lá. Você tem 7 dias para você vai levar o cara para comer pizza. Você não vai levar o italiano para comer pizza. Você não vai fazer isso com ele. Você não vai levar o americano para comer hambúrguer. Você não vai fazer. E aí as pessoas começam a perceber. Caramba, professor, a gente não... Falei, então, é sobre isso. Eu acho que o turismo ele entra nisso também, né? Que o que a gente come de café da manhã, o que a gente toma de café da manhã, é café com leite e pão com manteiga. Pelo que eu saiba, o brasileiro toma isso. O que é muito diferente disso já não é da nossa cultura. Então, se você der café com leite, pão com manteiga na chapa, o cara fala, nossa, que legal isso aqui. É isso que a gente toma. Então, assim, o que a gente come? Arroz, feijão, bife. Né? Aí tem lá os cardápios da semana. Tem virada paulista. Acho que são essas coisas que a gente tem que aproveitar esse momento e valorizar. Porque quando a gente valoriza isso, Aline, a gente valoriza a cultura local, a gente gera emprego para a comunidade onde a gente está, sabe? A gente fala das nossas manifestações. Porque quando a gente vai receber gringo, todo mundo aqui em São Paulo sabe levar no Bexiga para ver a vai-vai, aí depois leva para comer uma feijoada, aí fica meio sem saber, leva na Benedita e acabou. Sabe? Então as pessoas sabem que tem que levar para ver as coisas brasileiras. Por que a gente aqui no Brasil não aprende a, né, Mostrar. a conhecer também, né, meu? Ir lá, comer acarajé, comer cururu, vatapá, comer as coisas que a gente come aqui, né? E você sabe que tem gente que mora em São Paulo há anos e não conhece o Beco do Batman, não sabe o que é, Então, nunca foi num domingo na Paulista. então, Coisas simples, né? Que, assim, nunca foi no pátio do colégio para ver, né? A Solar da Marquesa, a Catedral da Sé nunca nem entrou. E a gente tem uma igreja lindíssima. Então, tem muita coisa, assim. E eu conheço não dá pra gente dizer que não assim. tem. E eu conheço gente assim que te dá o roteiro de compras em Miami. Fala, olha, quando você for para Miami, você vai aqui, pega Ocean Drive, fala, você tá de brincadeira. Você não conhece o Brasil, não, mas lá eu conheço. Eu falo, caramba, como é que pode? Então a gente tem essa mania de não dar valor àquilo que é nosso. E eu acho que é uma oportunidade, gente. A gente não vai poder viajar. A gente não vai poder viajar no final do ano. Então a gente vai poder viajar com segurança dentro dos nossos carros. Então, praia, todo mundo vai querer ir. Vai estar lotado. Então você vai ter que virar assim, falar, eu vou para onde agora? Eu acho que é uma excelente oportunidade das pessoas
refletirem, falar, meu, vou conhecer. Vou conhecer o interior de São Paulo. Lembra uma vez que a gente foi fazer o caminho da Estrada Real, que tinha várias fazendas. Gente, aquilo é lindo. As fazendas que produziam café, que produzem queijo, que tinham cachaça, e a gente andando, que aí à noite tinha seresta na cidade, lembra? Isso é Paranapiacaba, maravilhoso. sucesso. Paranapiacaba, que é maravilhoso. A minha cidade, minha segunda cidade, São Roque, toda última sexta-feira do mês, tem um centro histórico lá em São Roque, tem uns seresteiros. Então eles vão cantando e saem cantando serestas de janela em janela. É a coisa mais linda que você pode imaginar. Então eu acho que a gente precisa começar a entender quem nós somos, resgatar aquilo que é o que é ser brasileiro, né? Resgatar isso, e o turismo é isso. Então eu vejo, quando eu falo em turismo e empreendedorismo, eu falo, gente, mas está na cara. Está na cara. A solução é o seguinte: vai estar todo mundo aqui. Quem ainda tiver recurso pode ajudar internamente, mas não é ajudar, estou ajudando porque sou bonzinho. Não. Cara, vai viajar, vai lá para o interior, sabe? Você vai para a praia, vai lá, vai, só que não fica mais no hotel, vai andando nas Vai praias que tem um caminhar. pouco. É, vai caminhar, cara, vai ver uma coisa um pouco mais orgânica, mais real, sabe? Vai comer comida de verdade, plantada. Então acho que tem isso também, né? Ó, uma pergunta tem aqui da Ana Paula, que ela pergunta Hum. aqui. Se a gente acha que as novas gerações pode perder um pouco dessa vontade de estar presencialmente nos lugares, o turismo virtual pode mudar esse cenário? Eu acho que incentiva a pessoa a querer ir, né? Ah, eu também acho. Não, não tem como. Porque a gente só não está se movendo porque a gente vai morrer. Se a gente soubesse que não ia pegar nada, a gente saía. Tava na Não tá, rua, né? o mundo inteiro está dentro de casa, porque por causa da pandemia. Então eu não vejo que as novas gerações vão querer continuar em casa, porque isso não é gostoso. Não é gostoso, meu. Por mais que a sua casa seja legal pra caramba, não é gostoso ficar em casa preso o tempo todo. Então, acredito que não, não. Qual o nome dessa pessoa que falou isso? Ana Paulette, acho que é esse o nome dela. Deixa eu pegar aqui de volta, que tá lá no... Ah, Ana Paulette! Paulette. Isso. Ah, Paulette danada. Não, Paulette, não. Eu acho que... Ela é da Casper também. Eu acho que não. Isso não vai acontecer. Isso Você não vai sabe, acontecer. Marcelo, que esses Hum. últimos tempos, assim, aqui em casa, refletindo desde março, né? Desde março, Eu tô eu tô. pensando em separar. Não, Eu tô brincando. jamais, Jamais. Eu também era só para. Eu não podia perder a eu- piada. jamais, né? O que que eu venho analisando? Você vai rir de mim, pode até Hum. rir, quem tá aqui ouvindo. Eu quero conhecer vinícolas brasileiras. E Nossa! eu vi que tem muito e vinho bom, não é vinho ruim. Tem Eu muito vinho bom. Tem não muito sou vinho. aquela pessoa que fala, ai, vinho isso, vinho aquilo, veio, chegou aqui, deu um gosto XY. Não, para mim abriu a rolha, o vinho é bom, já tá ok, Tem entendeu? cor de vinho, tem cheiro de vinho, você É, ó. exatamente, não precisa nem saber qual que é a uva, só saber Ah, que tá bom. danado. E eu descobri esses dias fazendo essas É, pesquisas, inclusive virtual, que a gente tem umas vinícolas lindas. Então, assim, o fato, eu estou pesquisando, estou conhecendo virtualmente, e isso está me deixando ainda muito mais aflita de sair para ir conhecer, porque não sei. você vai. Eu acho que o virtual, quando a gente fala em usar o virtual com a criatividade, é despertar. Né? Porque os Exatamente. sonhos não podem acabar. Você só não está viajando hoje, mas a vontade, aquela motivação, eu acho que se você tiver uma empresa de turismo, um hotel, a companhia, elas têm que continuar despertando sonhos, né? Essa vontade da pessoa querer sair de casa e ir, né? Porque é a campanha que foi feita, né? Não cancele, só suspende agora e vai depois, Exatamente, exatamente. né? Então, Aline, nessa coisa que você falou, né, do vinho, eu vi uma iniciativa. Eu gosto muito de vinho, eu gosto muito de vinho mesmo. Inclusive, eu já tive o prazer, junto com a minha esposa, de viajar para a Argentina, para Mendoza, para conhecer as vinícolas lá. É incrível, é incrível. Eu hoje dou aula de turismo em São Roque, que é uma cidade também produtora de vinhos, mas são vinhos doces. Mas eles estão com um projeto de começar a fazer vinhos gourmets, vinhos secos, tintos secos de excelente qualidade.
Então lá tem a FATEC que vai trabalhar essa questão do turismo e tem o Instituto Federal que tem o curso de enologia. Então eles estão estudando, vendo as uvas e vai ser um polo de vinho bem aqui do lado. E já tem até um aeroporto comercial lá, o primeiro aeroporto comercial do Brasil. Foi inaugurado em novembro. Então São Roque já está se preparando. Mas aqui no interior, esqueci a cidade também, tem várias vinícolas boas. E também tem... chama queijaria, né? Não sei, quem faz queijo é queijeiro, não sei como é que se chama. Mas tem o pessoal que também faz queijo aqui em São Paulo, além do pessoal do Sul, que é fantástico, é de excelente. A gente tem ótimas vinícolas, começando pela Salton, tem o Casal Garcia, enfim, tem um monte de vinícolas boas. O que eu acredito é assim, nesse momento de pandemia, o que pode mudar no turismo é quando você conhece essa vinícola e não pode ir, mas você pode comprar um produto, alguma coisa dessa vinícola chega até você, sabe? Eu acho que isso, para usar a palavra da moda, dá o gatilho. Para você pensar assim, nossa, assim que acabar isso, eu vou para lá. A Josiane está falando que ela sente falta de tours de cervejarias. A gente Nossa. tem, mas elas são tão rápidas, né? Eu fiz em Monte Verde, fiz também em Campos de Jordão, né? A Baden-Baden. É tão rápido o passeio, né? Aquela coisa de 1 hora, né? Você entra e você não tem aquela coisa de degustar, de sentir o produto. Eu acho tudo muito rápido. Isso me incomoda um pouco. Não é é aquele passeio que meia hora. E toca a vida. Isso é verdade. Ó, eu tenho duas coisas para falar disso. Eu tenho um aluno que fez um trabalho para mim, passou um trabalho para mim, e eu não conhecia, foi agora na pandemia, né, que eu dou uma disciplina chamada Agência de Viagens. Ele disse que tem um roteiro da cerveja no interior paulistano, que é Sorocaba, Itu e umas cidades assim do entorno. Tem várias cervejarias. E aí tem agências de turismo que fazem esse agenciamento, de você sair um dia de ônibusinho, né? Você fica hospedado numa dessas cidades, aí pega um grupo de pessoas, coloca no ônibus e vai tomando cerveja. E vai tomando cerveja, harmonizando a cerveja com carne, com não sei o quê. Deve ser uma delícia. Então tem isso, procura o que você acha, já é um gatilho para você pensar o que vai fazer depois da pandemia. E o turismo de vinho... que eu fui também, foi muito parecido com o que você falou, é muito rápido. Você chega, aí o cara conta a história do vinho, conta a história de quem plantou, você bebe 1, 2, 3, ele fala, então, tchau, vai embora. Acabou, sobe no ônibus, vai para a próxima vinícola. É isso, Aline. Mas assim, pensa só, isso que é só para deixar claro para o pessoal que está ouvindo, a gente acabou de falar de dois exemplos, vinhos e cervejas, no qual a visita na vinícola, né? Mas a pessoa fica hospedada. Olha só como o negócio movimenta. Você sai da sua casa, transporte, vai ficar hospedado num lugar, você vai ter que comer, você vai na vinícola. Olha o tanto de atividades que o turismo movimentou em um exemplo. E faltou uma coisa, que é esse último dedo que você colocou. Quando você faz isso, né? Quando você faz tudo isso, geralmente, né? Você quer trazer um souvenir. Sim. Você vai querer trazer um souvenir, ou uma camiseta, ou eu amo não sei o quê, né? Eu amo a cidade XPTO que eu fui visitar. Então, gente, movimenta muito. E se a gente pegar todo esse pessoal que está aqui enclausurado e a gente começar a trabalhar isso, a gente tem muita coisa para se fazer. Olha, eu esse final de semana fui até Santos comprar peixe no novo mercado de peixe que tem em Santos. É um evento. Você sai de São Paulo, 50 minutos você está lá, aí você chega lá, só entra de máscara, é um mercado. Igual um mercado você vai fazer compra normal. Você vai com o seu carro, você vê os peixes, tem uma arquitetura nova, tudo arejado, entrada de pessoas controladas, você pega e vai embora. Já é um evento. Já é uma coisa que a gente não está acostumado a fazer. Então, eu acho que o turismo, ele é o grande motor. Eu não sei como é que a gente consegue fazer as pessoas entenderem que investe no turismo, pega o seu dinheiro e viaja aqui dentro nesse final do ano que vai gerar mais emprego. Vai salvar a gente. Olha, eu tenho um exemplo que eu dou rápido, para não tomar muito tempo, mas eu sou uma pessoa que ama carnaval. Eu amo carnaval. E todo ano eu vou nos blocos, né? Você sabe disso. Faz muitos anos. E aí, sendo professor, pensando nessa questão da economia, pensando na questão do empreendedorismo,
Eu fiquei reparando esse ano, estava no bloco que eu sigo, e ele sai do circuito, que ele quer ser um bloco pequeno, ele não quer ficar naqueles circuitos grandes. Então, o que acontece? As pessoas pagam para usar banheiro, porque geralmente onde eles estão, né, não tem banheiro químico suficiente e as pessoas também não querem urinar. Então, as casas cobram R$ 2 para você usar o banheiro. A mulher estava numa felicidade, Aline. A dona da casa, ela olhou para mim e falou assim, nossa, vocês podiam fazer mais vezes carnaval aqui, que eu já ganhei. Nossa, só de gente vindo usar o banheiro é tão rapidinho, né? Usa R$ 2, dá R$ 2. Tem gente que me dá 5, diz que vai voltar, não volta. Ela falou, nossa, eu fiz mais de R$ 1.000 só ontem. Vocês vão voltar aqui de novo? Daí eu falei, você tá vendo? É esse dinheiro que tem que ser dividido, né? É você pegar um evento e não deixar o evento concentrado no País Pinheiros, onde só parece que as coisas acontecem só no País Pinheiros, e aí todo o dinheiro fica lá e não vai para os outros polos. Então, quando você começa a descentralizar, é isso que acontece. É até o banheiro, você ganha até no banheiro. Olha, não falei nem em gastronomia e fazer um quitute. O banheiro, você abre sua casa e fala assim, ó, vai lá, faz um xixizinho, aperta, me dá R$ 2. Já movimenta, aquele dinheiro é importante para aquelas pessoas. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar, sabe? Não é que você está fazendo caridade, mas vamos movimentar a roda, porque não está movimentando. A gente está dando sempre para as mesmas pessoas o dinheiro. Isso chama economia circular. A gente não está dando o dinheiro, a gente está na mão sempre de quem já tem. A gente tem que fazer o dinheiro circular mais na mão dos nossos. Eu acho que o turismo é um grande motor para fazer isso. Era isso, Aline. E mais uma pergunta da Marília. Marília trabalha comigo. Ah, e ela que pergunta, legal. E a Marília tá desbravando, já desbravou outros países, toda. Tenho que levar ela no MASP, que já me cobrou aqui. Vamos lá. Ela colocou aqui, ó. Se vocês pudessem viajar, se vocês pudessem completar uma frase, aliás, viajar é preciso, como que a gente completaria hoje essa frase? Viajar é preciso. Calma aí, tem que pensar. Você não quer dar o spoiler? Como é que você pensaria para eu pensar depois? Eu tô pensando. Viajar é muito mais do que precisa, é libertador. Só que no momento certo. No momento certo. Tudo no momento certo, né? Mas é libertador, porque quando você sai da sua casa com a sua malinha, você volta com muito mais bagagem. Não é bagagem de coisas materiais, é de conhecimento, é de cultura, é o ver. Né? Então, eu vou na sua linha também. O que eu chamaria que viajar ele é transformador. Porque todas as vezes que você viaja, você volta com alguma experiência nova, com alguma visão nova, né? Eu lembro que quando eu trabalhava na Aldeias Infantis, eu viajava muito a América Latina, mas muito. Acho que eu conheci quase todos os países. E há países assim que as pessoas não têm costume de ir, como Guatemala, eu fui, como a Colômbia. E é muito doido, né? Porque quando você sai do país, assim, você vai para um país que é muito diferente do roteiro normal, além de você não encontrar brasileiros, você vê outros costumes e aqueles problemas que você estava vendo, né? Aquele media setting que você recebe de informação aqui no Brasil, parece que apaga, assim, sabe? Você volta até mais leve, você fala, nossa, aconteceu tudo isso, quando eu estava fora? Nossa, eu nem vi. Eita, foi feio o negócio, hein? Então, você volta melhor, te transforma. Então, acho que viajar é transformador, gente. Se vocês puderem viajar, se não pode ir para fora, vai para o interior, sabe? Vai para o interior aqui de São Paulo, fica numa pousadinha. Se não pode, faz excursão dentro da cidade, pega um ônibus, né? E põe um lanchinho assim na mochila, vai conhecer os museus que são gratuitos, o centro. Tem muita coisa bacana para se fazer, assim. São Paulo já é um excelente ponto turístico, uma cidade turística. Você tem muita coisa para ver. Então, vai no Sesc. O Sesc tem muita coisa de graça, tem um turismo social, né? Eu acho que isso é super importante mesmo. Eu sou super a favor. Viajar é transformador. Com certeza. E para finalizar, Marcelo, vou te fazer uma pergunta para bem... Me fale aqui para todo mundo qual foi o seu último destino e qual que é o que você tem em mente para o seu próximo. Meu último destino, o meu último destino foi na Rapa do Tacho. Foi assim, ó,
Os Depois últimos minutinhos da pandemia. virou pandemia, meu. Virou pandemia. E fazia um tempo que eu não viajava. Eu fui para Foz do Iguaçu. Esse foi o meu último destino. Então, casei, comprei apartamento, aquelas coisas todas. E todo mundo que já passou por isso, se estiver aí na live, sabe que você fica um pouco duro, né? Quando você compra casa e, enfim, monta casa, não tem como. Então, a gente passou acho que uns 2 anos sem viajar, 2 ou 3, uma coisa assim, final do ano. Então você já vai acostumando, você vai pagando os boletos, você vai ficando em casa, que você acostuma, porque o ser humano acostuma com tudo. Aí a gente chegou à conclusão, né, a gente falou assim, meu, vamos viajar, a gente precisa. E tem um restaurante lá que eu adoro, que chama Colors, que fica do lado argentino, que é em Puerto Iguaçu. Eu adoro. Ele tem uma parrilha que é fantástica. Aí eu falei, Milena, a gente precisa ir nesse restaurante, vamos lá nesse restaurante. Aí eu liguei pro restaurante, reservei mesa, então aí fui para Puerto Iguaçu, passei o Réveillon lá, foi uma delícia. Fui nas cataratas do lado argentino, fui nas cataratas do lado brasileiro, passei no Paraguai, que eu nunca tinha ido para ver como é que era. Foi lindo. Chegamos aqui, foi o carnaval e bloqueou. Ninguém pode fazer mais nada. Então, assim, o último lugar que eu fui, e eu super recomendo, é Foz do Iguaçu. Porque você mata 3 coelhos numa cajadada só. Você pega um voo interno, aí você vai para o exterior, aí você vai para a Argentina comer carne, tomar vinho, que é uma delícia, o preço é excelente. E depois, se você tem alguma muambinha, algum iPhone, alguma coisa que você queira trazer, você vai para o outro lado do Paraguai e pega, sabe? Então, eu acho que vale super a pena. A gente fez Puerto Iguaçu e vou contar pra você que a gente foi muito, mas muito amador, assim, no nível Sério? muito amador. Por Porque a quê? gente simplesmente pegou o ônibus, pagou com real, fomos pro outro lado, chegou do outro lado, é outro país. Aí a gente não tinha dinheiro do outro país, o cartão não estava liberado para outro país, porque a gente não fez isso. Se bobear o Foi tão telefone simples. não funciona, se você não está Foi. liberado, não funciona. Foi bem isso. Olha, foi assim uma experiência amadora, totalmente Não, amadora. eu Mas ficou na imagino. história. Não, mas ficou. Mas foi o que eu falei para Milena. Eu falei, amor, a gente vai para outro país, então a gente tem que habilitar o telefone, Sim, temos que levar tem tudo tudo. esquematizadinho, porque é perto, mas é outro país. É muito perto. É Você muito vira perto. esquina, é outro país, aí já não funciona mais nada. Tudo que você vai passar, o cara fala, já começa que o cara já não te entende muito bem também, se você não Pois fala é. espanhol. Então, assim, Foi uma aventura. foi uma. E aí, esse é o último lugar que eu fui, mas o lugar que a gente ia, e eu queria recomendar, eu não fui, mas eu estou assim, vivendo antes, assim, para as pessoas que estão aqui ouvindo. Eu queria ir para Belém do Pará, eu queria ir para Alter do Chão. Eu acho que deve ser fantástico Também quero lá. ir. Tá Então, na quem sabe minha. a gente vai. Quando voltar, né? É. Eu quero ir para lá e quero ir também para Tocantins. Quero conhecer Tocantins também, que parece ser um lugar, Nossa, um sério. jalapão, parece ser muito bacana, né? Bem interessante, bem bonito, né? Nosso Meu, Brasil, né? então, e eu tô com uma vontade de Brasil, assim, que ninguém tá me segurando. Eu tô com um negócio de Brasil ali. Eu quero ir muito para Alter do Chão, eu quero ir para Santarém, eu quero ir para Manaus, sabe? Eu tô com uma coisa assim, eu quero comer a comida dos indígenas, dos quilombolas, eu quero conhecer o meu país. Eu acho que deu para mim, eu acho que tô precisando, sabe, olhar internamente mesmo. Isso está me fazendo falta. Tem muita coisa que Sim. influencia o nosso dia a dia, a gente nem sabe, sabe? Então, assim, tô com muita vontade mesmo. Ah, Muito é bom. isso, Aline. Isso aí, gente. Também já tá aqui, já tá vendo aqui, ó, o restante, 1 minuto e 26, né? Tipo, o Ah. relógio. Mas foi ótimo. Aline, Vamos marcar de novo pra gente falar de São vamos. Roque? Quero que Vamos você me sim. conte tudo de São Roque para todo mundo saber e a gente poder falar das vinícolas também, Claro, claro, tá claro. E bom? eu Vamos conheço até marcar. alguns produtores de vinho, tudo. Eu deixo tudo esquematizadinho. Mas, ó, obrigado por você ter me convidado. Sucesso, seu canal Eu que tá agradeço. show de bola. E quando voltar ao normal, vamos lá para você dar uma palestra para os meus alunos lá em São Roque. Vamos sim, vamos falar das redes sociais, desse novo mundo, né? Beleza. Cercoturismo agora. Ó, muito obrigada. Meu, Eu que agradeço. obrigado. Agradeço também todo mundo que passou por aqui. Beijo para todo mundo. Obrigada, Marcelo. A gente vai se Gente, falando e marcar mais axé para coisas. vocês. Beijão. Fiquem com Deus, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.
encerrar.